Salve, rapaziada, vamos embora trazendo as atualizações aí do mercado da bola. E o GE entrou em contato com o Rafael Campos para detalhar a negociação com o Gustavo Coutinho. Tem alguns detalhes interessantes ali que quase que ele estava indo para o futebol japonês, mas acabou tendo a desistência do negócio e aí o Sport foi atrás de jogador, foi atrás de Marcelo Paz também. Yuri Romão tem contato com ele e aí conseguiu fazer a negociação. A gente vai destrinchar aqui para vocês todos esses detalhes, tá? Segundo, vamos falar também sobre a repercussão da tomada de decisão da FPF em mudar o jogo do Sport, que seria hoje, às 8h30 da noite, contra o Retrô, na Arena Pernambuco, para amanhã, no mesmo dia e horários semelhantes ali no jogo do Santa Cruz. E Sabino detonou a FPF, tá? O presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Que de fato é algo muito arriscado, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Bom, rodada de quarta-feira servirá como teste para a torcida mista no clássico entre Sport e Santa Cruz, diz a FPF. Beleza, Federação Pernambucana de Futebol. E aí vamos abrir aspas para o que disse o Evandro de Carvalho, tá? Por enquanto, o clássico será com 2 torcidas. Não houve nada até agora, nenhuma confusão, né? Entre a torcida do Náutico, do Sport e do Santa Cruz, não teve nada até o momento. Se houver algum problema, vamos rever isso. A quarta-feira será um teste para a gente saber como vão ser os clássicos. Se a gente vai adotar torcida única, como era, ou se vamos ter torcida mista, ou seja, a torcida do Sport nos seus devidos lugares e a torcida do Santa Cruz na sua torcida visitante, na sua área destinada à torcida visitante mesmo, né? Tudo vai depender do comportamento das torcidas, explicou Evandro de Carvalho ao GE. E aí o Sabino, ele detonou essa decisão da FPF. Ó. Parabéns aos envolvidos, podemos ver que vocês prezam pela segurança, não somente nos estádios, mas também na cidade do Recife. E ele colocou aqui o calendário, né? Sport Retrô às 19 horas, na próxima quarta-feira, vulgo amanhã, e Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde, na próxima quarta-feira, vulgo amanhã, às 9 horas. Aí depois tem toda aquela ladainha que não pode ter 2 torcidas em dia de clássico e blá, blá, blá. Bom, complemento da matéria e da explicação de Evandro Carvalho sobre essa situação de colocar os 2 jogos no mesmo dia é sobre o teste, né? Se vai acontecer alguma confusão ou não. E aí, complementando. Ainda segundo o presidente da FPF, essa estratégia já foi combinada com os representantes da Polícia Militar do Estado. Já a Secretaria de Defesa Social informou que a PMPE preparou um esquema especial de segurança para os jogos da quarta-feira, com planejamento operacional que irá contemplar um policiamento reforçado nos terminais integrados de passageiros, estações de metrô e grandes corredores. E vai ter que ter, sim, um reforço aí nessa situação da segurança. Porque, sendo bem sincero, se eu sei que eu estou largando, vamos supor, tá? Eu tenho condições financeiras de pagar um Uber ou ir de metrô, eu tenho essa opção, eu vou de Uber. Sendo bem sincero, né? No caso de amanhã, especificamente, já que corre esse risco de ter uma confusão entre torcidas organizadas ali, torcedores do Santa Cruz, torcedores do Sport. Então, eu iria de Uber. Mesmo sabendo que vai ter um reforço ali da polícia, se eu tiver condições, voltando de um trabalho ou indo para o trabalho, dependendo da hora que você está indo, ou voltando, 6 horas da noite, 7 horas, irmão, é melhor pegar um Uber, tá? Mas, como vai ter reforço aí, eles estão garantindo que vai ter uma segurança reforçada em relação a essa situação, tá? Ó, abre aspas, o tratamento dado às torcidas será correspondente ao comportamento delas. Vamos tratar jogo a jogo. Os 2 jogos da quarta-feira serão uma espécie de degustação, entre aspas, né? Todos já foram avisados. Se tiver problema na cidade, é tchau para a torcida mista e o clássico será a torcida única, reforçou Evandro de Carvalho. Basicamente, foi toda essa explicação aí do presidente da FPF. Essa determinação, ainda segundo o presidente, já seria tomada na quinta-feira. Ok. E além do jogo entre Sport e Santa Cruz, no próximo sábado, a primeira fase do Pernambucano ainda terá os clássicos entre Santa Cruz e Náutico no dia 27, no Arruda, pela quinta rodada, e entre Náutico e Sport no dia 24 de fevereiro, nos Aflitos, pela última rodada do Pernambucano. Bom, torcer para que dê certo, tá, cara? Porque torcida única no estádio, num clássico, não tem muita graça, não. Óbvio, né? O ideal seria as 2 torcidas, porque um tira sarro, o outro provoca. A torcida do Santa Cruz fez festas e mais festas ano passado, porque conseguiu empatar com o Sport e quase ganhou. Eles colocaram tem até várias páginas de perfil ali do Santa Cruz, no Twitter, no Instagram. Olha aí, os torcedores do Sport com as mãos na cabeça, porque quase levaram o gol. Eles estavam comemorando um quase gol e fizeram festa. Terminou o jogo, festas e mais festas da torcida do Santa Cruz, gente. Foi nisso aí que se transformou o Santa Cruz. Eles agora estão comemorando uma quase vitória contra o Sport.
Então, assim, eu acho que sim, tem muito mais graça o jogo com duas torcidas, né? Torcida do Sport, no seu setor de mandante, que vai preencher a maioria ali da arquibancada da arena, e também a torcida do Santa Cruz, no seu setor destinado ali para o setor das visitantes, tá? Bom, vamos passar agora para falar sobre Gustavo Coutinho, que já foi anunciado como novo reforço do Sport, ainda não foi regularizado, mas é só questão de tempo aí para ele ser regularizado e possivelmente estrear contra o Santa Cruz no próximo final de semana, tá? Vamos dar detalhes aqui, o que disse Rafael Campos em entrevista ao GE sobre a chegada dele ao Sport, como é que foi toda essa negociação, tá? Manchete. Entendo o que levou o Sport a fazer de Gustavo Coutinho o seu principal investimento na temporada. Eu não acredito que o Sport vai gastar mais de 7 milhões por algum outro jogador nessa temporada não, tá? Até porque o Sport já gastou uma graninha interessante, tá? Bem razoável até, bem acima da expectativa. Mais de 11 milhões de reais só até o dia 16 de janeiro, o que causa aquela surpresa e espanto, já que o Sport é um clube devedor, né? Leão enxerga o grande potencial esportivo e financeiro no atacante de 24 anos, adquirido ali junto ao Fortaleza por um valor que pode chegar a 7 milhões de reais com todos os gatilhos. Até anunciar o nome de Gustavo Coutinho, o Sport trabalhou intensamente na negociação que surgiu ainda no ano passado. Esfriou por conta de uma proposta do exterior para o jogador, mas voltou com tudo nos primeiros dias de 2024. Vamos lá para o que disse o Rafael Campos. Abre aspas, Gustavo sempre esteve na nossa pauta. É um jogador de muito potencial, com um enorme mercado. Como houve um investimento, o tempo de contrato foi mais longo, naturalmente. E aí, complementando, está tudo bem amarrado, inclusive com as garantias de multa. Em todos os casos de jogadores que investimos até agora, pensamos que eles podem nos dar tanto retorno econômico quanto esportivo completo dirigente. Sobre o caso de Romarinho, eu não acredito nesse ponto, tá? Na questão do retorno financeiro futuro numa possível venda. Eu não acredito nisso, mas pode acontecer, né? Se ele arrebentar nessa temporada. Mas é aquilo, cara. O valor de um título, por exemplo, de uma Série B, estou chutando aqui qualquer hipótese, tá? O valor de um título de uma Copa do Nordeste de uma Série B tem um peso muito maior do que só uma venda de um jogador. Vendeu, conseguiu comprar ele por 2,5 milhões e vendeu ele por 5 milhões. Cara, se você conseguir atrelar isso a um título de uma Série B, um título de uma Copa do Nordeste também, tá? Um acesso, esse peso econômico é muito maior do que só a revenda do jogador por 2 milhões a mais, ou botou lucro no bolso. Cara, número de sócios aumenta demais quando você ganha um título de uma Série B, por exemplo, de uma Copa do Nordeste, que naturalmente já vai elevando aqui o teu retorno financeiro. Nem precisa vender o jogador, que você já vai estar tendo lucro com o decorrer da temporada, né? Com o decorrer dos anos, né? Que é o caso de Gustavo Coutinho, Romarinho e também o caso de Thiago Couto. Bom, vamos para a história completa. O Gustavo Coutinho esteve no Sport em 2022 por empréstimo e era desejo do clube, ao final da temporada, renovar com o jogador. Apesar da procura, o atacante queria ter muito mais minutos em campo e temia que com Wagner Love no elenco não tivesse tantas oportunidades. Sendo assim, não levou à frente a negociação e fechou com o Atlético Goianiense. E de fato, cara, o Gustavo Coutinho aqui no Sport, ele teve 16 jogos na temporada de 2022, comandado pelo Mister Claudinei. Só que de 16 jogos, ele só foi titular em 8. E da boa parte que ele entrava, lógico, algumas vezes ele jogou de centroavante fixo mesmo. Mas na maioria das vezes ele jogava junto com Wagner Love. E ele tinha que jogar meio que como um segundo atacante. E Love ficar meio que como um atacante mais centralizado e ele deslocado um pouquinho mais pela direita. Em vários momentos ele fez isso sob o comando técnico de Claudinei. Então, naturalmente, você ia diminuir o potencial dele. E na outra temporada que Love renovou o contrato com o Sport, cara, muito difícil você projetar Gustavo Coutinho sendo protagonista, o camisa 9 referência. Então você não ia conseguir extrair o máximo potencial dele. Foi para o Atlético Goianiense, foi artilheiro da Série B, subiu com o Atlético Goianiense. Enfim, e eu sabia que ele ia fazer muitos gols, cara, porque ele é ótimo centroavante, ninguém tem dúvidas disso, tá? Bom, para complementar, por isso que ele não chegou aqui no Sport, não continuou aqui no Sport em 2023. Bom, as melhores impressões, porém, já haviam sido deixadas, e foi em parte pelo Gustavo Coutinho mostrando em 2022, somado ao crescimento do que ele teve em 2023, finalizando a temporada como artilheiro da Série B, inclusive deixando o Love para trás, o que levou o Sport a ir atrás do atacante. Aqui um detalhe importante da negociação, o presidente Yuri Romão teve uma participação decisiva ao atuar diretamente com Marcelo Paes, ex-presidente e atual CEO da SAF do Fortaleza, com quem tem estreita relação. Foi o segundo negócio entre os clubes nessa temporada. Antes já haviam acertado com o Romarinho por 2,5 milhões de reais por 50% de direitos econômicos. Havia, no entanto, naquele momento, uma proposta do futebol russo, né? Eu falei japonês no início do vídeo, mas foi uma proposta do futebol russo
com o qual o jogador não poderia competir. O negócio esfriou, até que houve a desistência do clube por conta da cota de estrangeiros, né, no elenco. Então, o Leão voltou atrás do jogador, voltando ali a retomar as negociações, né, já que o clube russo desistiu por bater a cota ali de estrangeiros, o Sport foi atrás da negociação. Foi uma questão de oportunidade de mercado. No início parecia distante por conta da negociação no exterior, mas quando não aconteceu, fomos para cima contra o Rafael Campos. E aí, embora o negócio total tenha sido fechado em 7 milhões de reais por 70% de direitos econômicos de Gustavo Coutinho, agora em 2024 o Sport só vai desembolsar 50% do pagamento, seria 3,5 milhões de reais, tá? Além disso, no valor divulgado pelo Fortaleza estão inclusos todos os gatilhos previstos em contrato, ou seja, os 7 milhões são no cenário em que o jogador atinja todas as metas, com acesso para a Série A. Essa segunda parte só é devida em 2025. Então, foi bom já esclarecer isso e o Rafael Campos também. Não é que é 7 milhões, tipo, pum, um cash agora, vai pagar 3 milhões e 3 milhões e meio depois. Não, é em caso o acesso do Sport e todos os gatilhos contratuais sejam ali atingidos. Só para colocar esse ponto, tá? Então não é 7 milhões ao todo mesmo, não. Mas eu espero que seja 7 milhões mesmo, o Sport vai para a Série A, tá? Ó, abre aspas para o que disse ele. A construção de ativos financeiros foi algo que ficamos para trás há alguns anos, mas que estamos retomando. Precisamos criar ativos com critério para ter retorno financeiro, reforçou aí o Rafael Campos, só para colocar todo esse ponto, tá? Bom, gente, só para passar aí todos os detalhes, tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino, a gente tá de volta aí mais tarde. Valeu!